tema, na verdade o título dessa ministração de hoje, como vocês já devem ter visto, imagino, é alegria. E alegria é uma palavra aqui que deve ser seguida de muitos pontos de exclamação, porque eu acho que o que combina com a palavra alegria é realmente aquilo que a gente expressa graficamente através de um ponto de exclamação, né? Agora, vocês vão perceber que o meu tema não é exatamente alegria, quer dizer, a alegria entra no meu tema, mas o meu tema continua sendo aquele tema que eu venho explorando com vocês nas últimas semanas, né? A gente está sondando quais as razões pelas quais, apesar de toda a riqueza da nossa fé cristã, ainda tem muitas pessoas que vivem aquém daquilo que elas poderiam viver como filhos e filhas de Deus. Eu quero continuar trabalhando esse problema com vocês, e hoje eu quero fazer isso à luz de um texto que está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 9. Vamos fazer a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém. Quando eu penso nas razões pelas quais nós, como eu disse já, e tenho repetido tanto, vivemos vidas que estão aquém das nossas possibilidades em Deus, quando eu penso, e quanto mais eu penso nessas razões, mais eu percebo que são coisas que nos atrapalham no nosso caminho como seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. E hoje eu queria considerar, né, uma outra dessas razões. Eu diria que muitos de nós simplesmente não vivemos a plena potencialidade da nossa fé, não vivemos essas riquezas abundantes da nossa fé, porque nós desconhecemos essas riquezas. Eu acho que nós somos muito parecidos, muitas vezes, muitos de nós, somos parecidos com aquela velha história, já contada e recontada várias vezes, do herdeiro que tinha uma fortuna imensa e, no entanto, vivia na pobreza, porque ele não sabia que era um herdeiro privilegiado, né? Eu acho que isso acontece com muitos de nós. Nós simplesmente não conhecemos o tamanho da riqueza que nós temos em Deus. E eu tenho para mim, gente, que o remédio para essa situação, que é uma situação de ignorância, não é? Nós não conhecemos, o remédio para isso é aprender, não é? E nós temos tudo na mão para isso. As Escrituras estão aí diante da gente, né? O Espírito Santo, que é o autor das Escrituras, está dentro de nós para nos ensinar, para abrir o sentido das Escrituras para a gente quando a gente vai ler a Bíblia. Há um ministério de ensino na igreja. Ora, se tem todos esses recursos, eu sou obrigado a dizer que não há desculpa para nós se a gente continua na ignorância, porque cabe a nós a responsabilidade de aprender e de passar a conhecer efetivamente o tamanho da nossa herança em Deus. Nessa primeira carta que Pedro escreveu, eu encontro aqui, especialmente nesse trecho que eu li, uma descrição muito rica dessa nossa herança, dessa herança que nós possuímos em Deus.
Pedro vai nos dizer no versículo 4, que nós fomos regenerados. Dê uma olhadinha nessa importante palavra, porque eu falei bastante disso na semana passada, e eu quero que vocês saibam que eu não estou aqui trazendo nenhum conceito que eu inventei, ou nenhum conceito meramente teológico. Eu estou trazendo aqui o que a palavra de Deus fala sobre nós, né? Nós nascemos de novo, nós fomos regenerados, a partir do momento em que nós acreditamos em Jesus Cristo, e entregamos nossa vida a Ele. Agora vejam, ele diz nesse versículo 4 que nós fomos regenerados para uma esperança viva. E isso, gente, tendo em vista, como diz ainda o versículo 4, uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Uma herança guardada nos céus para vocês. Isso aqui é muito mais do que dizer que você tem uma herança de milhões e milhões de reais guardados no banco mais seguro do mundo, porque, entendam bem, o banco mais seguro do mundo pode proteger de ladrões, por exemplo, mas ele não protege daquela ameaça invisível que corrói o nosso dinheiro, onde quer que ele esteja, aquela ameaça que nós voltamos a conhecer tão bem nos últimos tempos, chamada inflação. A nossa herança é uma herança que não está sujeita a nenhum tipo de inflação e a nenhum tipo de roubo, porque ela está guardada no lugar mais seguro possível. Ela está guardada nos céus, e isso quer dizer, não a estratosfera, mas em Deus. É em Deus que a nossa herança está guardada. Ora, se nós temos uma tal herança, e se nós sabemos disso, o que é que isso gera em nós? O versículo 6 vai dizer, Pedro vai dizer que isso gera em nós exultação. Daí os pontos de exclamação em alegria, né? Porque é vontade de pular de tanta alegria, na verdade. Isso vai provocar em nós, Pedro continua dizendo, agora no versículo 8, uma alegria indizível e gloriosa. Eu acho isso fantástico. Gente, essa é a maneira pela qual Pedro descreve o conjunto da nossa salvação. É isso que nós temos em Deus. E eu queria chamar a atenção de vocês para aquilo que Pedro diz também na sequência, né? Por exemplo, no versículo 10, ele vai dizer que foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram. Eu acho fantástico isso, porque nos versículos 10 a 12, o que o Pedro vai nos contar é que os profetas do Antigo Testamento profetizaram sobre uma realidade que ainda não era deles, e eles sabiam disso. Eles estavam profetizando acerca de uma realidade que eles nunca conheceram enquanto andaram nesta vida. Agora eles conhecem, porque estão em Deus, é claro, a obra de Cristo também serviu para eles, mas enquanto estavam nessa vida, os profetas do Antigo Testamento não tinham ideia e não tinham experiência dessa herança. Eles profetizaram sobre ela, mas sabendo que estavam profetizando para nós, porque nós é que iríamos experimentar essa herança. Por isso o versículo 12 diz: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos desejam observar. Vamos tentar resumir isso daqui. Nós estamos destinados a uma herança eterna. Isso quer dizer, uma herança que jamais vai perecer. Essa herança está assegurada por Deus com tamanha segurança que nada vai poder roubar essa herança de nós. Eu repito aquilo que nós lemos nos versículos 4 e 5. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Vejam bem, por causa dessa esperança é que nós exultamos, é que nós nos alegramos com alegria indizível e gloriosa. E tem um detalhe aqui também que aumenta, assim, para mim, o senso de estarrecimento, de surpresa diante dessa herança. Como eu disse, nós somos informados de que aqueles homens e mulheres de Deus do passado não experimentaram o que nós experimentamos. Você já parou para pensar nisso? Enquanto vivia aqui na terra, vamos pegar uma figura do Antigo Testamento, Moisés, peguemos essa figura. Enquanto vivia aqui na terra, Moisés não teve o grau de comunhão e de intimidade com Deus que eu e você temos agora.
Nós vivemos num grau de comunhão e intimidade com Deus, pasme você, maior do que aquele experimentado por Moisés. Porque apesar de todas as experiências fantásticas de Moisés, ainda era uma situação externa. Enquanto que para nós agora, Deus habita, aliás, a Santíssima Trindade habita no nosso interior. Você quer aprender mais sobre isso? Vá ler com calma o Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, onde Jesus fala extensamente sobre isso. Então essa herança que nós temos é fantástica. E Pedro vai além, ele diz, olha, é uma herança tal que até os anjos anseiam observar. A palavra grega aqui, literalmente significa olhar para dentro. Em outras palavras, Pedro está dizendo, a salvação de vocês é algo que os anjos gostariam de examinar, de olhar com atenção, de entender, porque na sua sabedoria, Deus não deu aos anjos o entendimento da revelação do Evangelho que Ele deu a nós. Os anjos ministram na capacidade de conhecimento que Deus dá a cada um, mas a nós, a igreja, Deus deu uma compreensão clara e plena da verdade que Ele revelou no Evangelho. Então nós temos uma herança, me permitam essa expressão, eu vou usar entre aspas, porque não é inveja negativa, né? Nós temos uma herança de fazer inveja a Moisés, nós temos uma herança de fazer inveja aos anjos, e eu pergunto, será que a gente está consciente disso? Essa é a nossa fé. Será que vocês podem pensar em alguma coisa maior? Será que vocês podem pensar em alguma coisa melhor, ou alguma coisa que possa trazer mais felicidade ao ser humano do que isso? Agora, se nós como cristãos não conhecemos essa herança, é natural que a gente vai acabar vivendo muito aquém daquilo que nós poderíamos viver. Vamos acabar vivendo como cristãos e cristãs, cujas vidas vão ser superficiais, vão ser insatisfatórias, né? Bom, eu queria, gente, propor hoje a vocês aqui uma tese nessa minha mensagem. E a minha tese vai parecer um pouco ousada a algumas pessoas. A minha tese é que somente o cristão é realmente feliz. Cristão aqui é o genérico masculino em português, ele engloba cristãos e cristãs, né? Somente o cristão é realmente feliz. Colocando de outra forma, não existe alegria verdadeira fora da fé cristã. Não existe. E esse texto de Pedro nos permite examinar algumas razões que dão base para essa afirmação que eu estou fazendo, de que não há alegria verdadeira fora da fé cristã. Eu sei, eu creio que vocês também sabem, que alegria e felicidade não são necessariamente sinônimos, né? Podemos tentar definir mais ou menos esses dois termos, dizendo que a alegria é a manifestação de um estado de espírito feliz. Quando eu uso a palavra alegria aqui, por favor, eu não estou dizendo alguém que vive rindo o tempo todo, né? Vive com um sorriso estampado no rosto, isso não é alegria, né? A alegria aqui tem a ver, na verdade, com um regozijo profundo que nós experimentamos, porque dentro da nossa vida há uma base de felicidade oferecida por Deus, que nos permite expressar essa alegria, independentemente das circunstâncias da nossa vida. Mesmo em situações difíceis, nós podemos experimentar essa felicidade interior que transborda em nós na forma de alegria. Bom, uma vez tendo dito isso, eu acho que eu posso perguntar para vocês, tendo em vista essa tese, né, de que somente o cristão, a cristã, é que são verdadeiramente felizes, eu posso perguntar o que é que faz com que a alegria que o cristão experimenta seja diferente e melhor do que qualquer outra alegria humana. Eu vou tentar ver com vocês algumas razões sobre isso. O que é que faz com que a alegria que eu e você, como cristãos e cristãs, experimentamos, seja de fato melhor e diferente de qualquer outra alegria humana? A primeira razão é que a verdadeira alegria é a alegria cristã, porque ela não se limita àquilo que vê. A alegria cristã não se limita àquilo que vê. No versículo 8, Pedro escreveu, mesmo não o tendo visto a Jesus, né? Vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa.
Pedro sabia muito bem que a fé daquelas pessoas que no futuro iriam se agregar à igreja, nos séculos seguintes, essa fé não poderia depender de ver, porque uma vez ressuscitado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus, e ele não é visto mais do mesmo jeito que Pedro e os outros apóstolos o viam durante o seu ministério na terra, e naqueles 40 dias após a sua ressurreição. Pedro sabia que as futuras gerações de cristãos na igreja não poderiam depender desse contato visual, físico com Jesus, não é? Aliás, o próprio Pedro esteve presente e aprendeu, acredito isso, naquele episódio, vocês conhecem, em que Jesus disse a Tomé, isso está lá em João capítulo 20, versículo 29, o seguinte: Jesus diz a Tomé: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Vocês lembram do contexto, né? Jesus havia ressuscitado, no domingo à tarde, no domingo da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos reunidos naquele mesmo lugar onde eles haviam celebrado a última ceia, mas Tomé não estava ali. Entre parênteses, Tomé faltou ao culto. Vocês vejam, portanto, que é muito perigoso faltar ao culto, porque pode ser que justamente no culto em que você não vem, algo extraordinário da parte de Deus aconteça. Eu sei que eu não deveria estar falando isso para vocês, porque vocês estão aqui, eu deveria estar falando isso para quem não veio, né? Então conte para quem não veio isso, né? E incentive essa pessoa a não faltar no próximo culto. Tomé faltou no culto, e quando Tomé encontrou os irmãos, depois disseram para ele: olha, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou. Tomé não acreditou. 8 dias depois, Jesus aparece de novo, agora Tomé estava no culto, né? E aí Jesus chama Tomé, disse: você não acreditou, põe tua mão aqui no meu lado, olha, toque as minhas feridas, né? Não seja incrédulo, mas crente, Jesus diz a Tomé. E é quando Tomé diz: meu Senhor e meu Deus, e se prostra e tudo. E Jesus diz então a ele essas palavras: olha, você creu porque me viu, Tomé, tá bom, mas felizes aqueles que não viram e creram. Eu estou aqui diante de uma multidão de pessoas que são felizes, porque não viram, mas creram, mas creem, amém? Vocês são assim, eu sou assim. Então, das palavras de Jesus nessa ocasião, eu acredito que Pedro aprendeu que a nossa fé, ela não depende daquilo que a gente vê. A nossa fé é muito mais profunda do que isso. Irmãos e irmãs, vocês não desconhecem que a gente vive num tempo de intenso materialismo. A incredulidade dos nossos dias é a maior de toda a história da humanidade. E ela é aumentada pela falsa ideia muito divulgada de que ser prático e pragmático significa agir apenas com base naquilo que a gente vê, naquilo que a gente toca, naquilo que a gente percebe com os nossos sentidos, né? Bom, diante desse cenário, a fé cristã nos convida a uma coisa totalmente diferente. A verdade, a vida, a paz, a verdadeira felicidade, tudo isso está não naquilo que a gente vê habitualmente, cotidianamente, mas naquilo que nós não vemos e que, apesar de nós não vermos, é totalmente real e verdadeiro. Deus se revelou a nós na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus morreu por nós para a nossa salvação. Jesus ressuscitou, está vivo à direita do Pai na glória e enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Por causa de tudo isso, o Espírito Santo presta testemunho no nosso interior. E o que é que esse testemunho do Espírito diz dentro de nós? Ele testifica com o nosso espírito de que nós fomos salvos, de que nós fomos aceitos por Deus Pai em Jesus Cristo, de que está reservada para nós uma herança eterna que ninguém poderá nos roubar. E gente, num mundo onde tudo muda tão rapidamente, e onde nada parece estável, nada parece seguro, nós somos avisados de que essa herança está guardada nos céus, para vocês que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Para o mundo, crer no que não se vê é loucura. Para nós é sabedoria de Deus, para nós é a própria vida.
Eu e você nunca vimos Jesus com nossos olhos físicos, mas nós o amamos, nós cremos nele, e é por isso que nós somos capazes de nos regozijar, de nos alegrar com uma alegria indizível e gloriosa. Então, em primeiríssimo lugar, nós temos que considerar isso. A nossa fé não se limita àquilo que vê, muito pelo contrário, ela está baseada em realidades que são totalmente reais, ainda que sejam invisíveis aos nossos olhos. Em segundo lugar, eu posso dizer que a verdadeira alegria é a alegria cristã, e não qualquer outra alegria, porque apenas a alegria cristã vê as dificuldades da vida sob outra perspectiva. A fé cristã vê as dificuldades da vida sob outra perspectiva. E por isso, a alegria cristã é melhor do que qualquer outra. Bom, eu acho que para algumas pessoas o problema não está tanto em crer naquilo que não vê. Isso pode ser problema para alguns, para outros não é problema, a pessoa entende, não, Deus existe, é claro, eu nunca ouvi, eu creio em Jesus, eu nunca ouvi, mas eu creio, eu sei que o Espírito Santo testifica com o meu espírito, mas para essas pessoas, eventualmente, o problema não está em crer naquilo que ela não vê, o problema está em lidar com as coisas que ela está vendo, entendem isso? Para algumas pessoas o problema está nisso, o problema está em lidar com aquilo, em ter que lidar com aquilo que ela está vendo efetivamente. Porque vejam, na vida nós somos rodeados por coisas que a gente vê e que parecem lutar contra a nossa fé. Eu conheço o Senhor, eu amo o Senhor, mas eu estou desempregado. Ou então fiquei doente. Ou então sou perseguido no trabalho por essa ou aquela pessoa. Ou então, como aconteceu com esses irmãos, para quem Pedro está escrevendo essa carta, sou perseguido por causa da minha fé em Jesus. Essa era a situação que eles viviam. Vamos recordar a passagem, versículos 6 e 7? Nisso, escreve Pedro, nisso o quê? No fato da proteção e do cuidado de Deus, né? Ele disse isso no versículo 5. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Notem aqui, irmãos, o seguinte, diante daquilo que a gente vê, e que são coisas que nos escandalizam, porque a gente não entende, eu estou seguindo a Deus e estou sofrendo, eu amo a Deus e tenho tantas lutas e sou perseguido, não é? Diante de tudo isso, o convite que Pedro faz para a gente, é para olharmos as dificuldades da vida sob outra luz, sob outra perspectiva, a partir, melhor dizendo, de outra perspectiva. Vejam bem, nós não estamos soltos no mundo, sozinhos, suportando aí as ocorrências de um universo absurdo, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento, e não há o que fazer quanto a isso. Nós não estamos vivendo nessa situação. Assim se veem vivendo as pessoas que não creem em Deus, mas nós não vemos assim. Ao contrário, nós estamos debaixo da proteção divina. Como diz o texto, somos protegidos pelo poder de Deus. E me permita dizer a vocês, irmãos e irmãs, Deus é poderoso para nos proteger. Amém? Você crê nisso? Então eu vou repetir agora e você vai me dar uma resposta mais convincente. Deus é poderoso para nos proteger. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Isso precisa ser dito com convicção, porque é matéria de fé. João Calvino, que foi um daqueles homens que Deus levantou no século XVI para reformar a igreja, para tirar a igreja da miséria em que ela havia se enfiado. Calvino, num dos seus escritos, tem uma imagem que eu li há muitos anos atrás. Eu li a primeira vez em 1988 e nunca esqueci essa imagem. Eu lembro até de onde eu estava quando eu a li. Eu estava no trem indo trabalhar no centro de São Paulo, onde eu trabalhava na época. E dentro do trem, lendo Calvino, eu li essa imagem e nunca mais esqueci.
ensinando sobre a providência de Deus, e providência de Deus, você sabe, é esse cuidado que Deus tem com todos os seus filhos, cuidando de cada aspecto da nossa vida. Ensinando sobre isso, Calvino dizia o seguinte: na rua, há mais perigos ao nosso redor do que telhas nas casas. Para entender essa imagem, é preciso conhecer um pouco as cidades europeias, né, daquele período. O próprio Calvino vivia em Genebra, né? Diferente de hoje, onde as coberturas são outras, naquele tempo eram telhas de barro, geralmente telhas de ardósia, que eram usadas nas casas. Então, aquele casario todo coberto por milhares e milhares de telhas em qualquer cidade, e o Calvino dizendo: olha, na rua nós estamos cercados por mais perigos do que telhas nas casas. Mas mesmo assim, diz o Calvino, podemos confiar que a proteção de Deus não nos abandona. Podemos confiar nisso, porque vejam bem, esse Deus que nos protege, não é apenas poderoso para nos proteger, Ele é poderoso para nos proteger em primeiríssimo lugar, mas Ele é também o Pai que Jesus nos apresentou, ou seja, Ele é alguém cujo coração infinitamente amoroso decidiu nos amar, decidiu nos salvar. Diante disso eu pergunto, gente, o que é que podem as adversidades da vida? Diante disso, o que é que podem as dificuldades e os problemas da vida? Eles não podem nada. Eles não podem nada. Tá certo, eles podem, eventualmente, né, as circunstâncias, os problemas, os inimigos, eles podem eventualmente até nos matar. Pode ser que a gente morra numa situação dessas, mas mesmo assim, eles jamais poderão nos arrebatar das mãos do nosso Deus. Esse é o ponto fundamental, jamais. Vejam o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 27 e 28. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Entendem isso? Ninguém as poderá arrancar da minha mão, diz Jesus. Elas jamais perecerão. Meditem nesses verbos. Eu acho que Pedro vai até além disso. Ele vai nos dizer nesse texto, ele vai colocar uma questão para a gente: o que é que o sofrimento faz com a nossa fé? Bom, quer dizer então que nós não estamos isentos do sofrimento, mesmo sendo cristãos, ok. Quer dizer que eu tenho que entender que nessas circunstâncias difíceis, Deus está comigo e me protegendo, ainda que eu não consiga enxergar muita coisa, muitas vezes, quando o nevoeiro do sofrimento parece que domina a minha vida. Mas Pedro vai além e vai dizer: olha, o sofrimento faz algo com a nossa fé. Assim como o ouro é purificado pelo fogo. Vocês sabem que quem trabalha com ouro purifica as escórias do ouro, não é? Através de altas temperaturas, através do fogo. Pois bem, assim como o ouro é purificado pelo fogo, o sofrimento, a provação, apenas comprovam que a nossa fé é genuína. E é isso que está dito no versículo 7 que a gente leu aqui. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. A fé que vocês têm é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Eu sei que nós temos dificuldade, aliás, nós temos uma dificuldade enorme em compreender isso. A nossa cultura resiste à ideia de que qualquer benefício possa vir da dor e do sofrimento. Nós fazemos de tudo para afastar essas coisas e achamos que nada de positivo pode vir a nós através delas. E isso é muito curioso, essa atitude da nossa época, né? É muito curiosa porque é uma postura muito pouco realista, gente. Todo mundo sofre, todo mundo enfrenta problemas. Neste mundo nós estamos expostos à dor e ao sofrimento. Eu dou graças a Deus porque o Evangelho é realista, o Evangelho é verdadeiro, ele não doura a situação, ele vai nos dizer que o sofrimento existe sim,
A fé cristã não apenas não nega a realidade do sofrimento, como admite que Deus pode se valer do sofrimento para nos ajudar no nosso amadurecimento como cristãos. O que Pedro está dizendo nesse versículo 7 aqui, encontra eco no restante das Escrituras. Então, por favor, irmãos, a gente tem que dar ouvidos a isso. Vejam o que escreve Tiago, no primeiro capítulo da sua carta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A fé provada é a fé que continua, é a fé que persevera, e ela persevera e continua porque foi exercitada pela provação. A provação é uma espécie de academia de exercícios. Você sai da provação mais sarado, no sentido aqui da ginástica, dos exercícios, não é? Do que quando você entrou. Por isso você persevera. Paulo, quando na sua carta aos Romanos afirma que nós cristãos nos gloriamos na esperança da glória de Deus, ele diz isso lá no capítulo 5, ele vai além e diz, né? Não só isso, quer dizer, sim, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Vejam aqui, a mesma coisa que Tiago disse, né? A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. É isso que o sofrimento faz na nossa vida. E ele faz isso por quê? Porque não se trata de um universo absurdo no qual nós estamos inseridos, onde qualquer coisa pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento, e não podemos fazer nada acerca disso. Não se trata de um universo assim. Esse é o universo dos existencialistas, esse é o universo dos materialistas do nosso tempo, mas para nós que temos a nossa fé firmada em Jesus, há um Deus que é bom, como nós cantamos hoje, e esse Deus que é bom, garante que todas as coisas trabalhem para o nosso bem, e para o nosso amadurecimento. Isso é fé cristã. O que é que há de diferente nesse olhar que nós lançamos sobre as dificuldades? O que há de diferente é aquilo que nós sabemos sobre Deus. Gente, aquilo que nós sabemos sobre Deus muda totalmente a nossa maneira de ver as situações pelas quais a gente passa. Muda totalmente, porque nós sabemos que Deus está com a gente. Nós sabemos que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa, e eu repito, Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Nós sabemos que Ele nos ama, e portanto, sabemos que podemos confiar no fato de que nada que nos acontecer vai deixar de ser benéfico para nós. Colocando em outras palavras, podemos confiar no fato de que só nos ocorrerá aquilo que de alguma maneira for resultar em bem para nós, porque Deus está cuidando de nós e zelando para que seja assim. Eu diria, se isso não nos der base para uma vida de felicidade, para uma vida marcada pela alegria, nada mais vai ser capaz de fazer isso. Quem é capaz de ter esse olhar? Quem é capaz de ver sob essa perspectiva as dificuldades da vida? Apenas quem crê em Jesus, apenas quem é cristão. Por isso, gente, sem dúvida nenhuma, só é feliz de verdade quem é cristão. Agora, tem mais uma última razão que eu queria considerar com vocês, e junto com aquilo que a gente já viu, essa razão vai dar base para a afirmação que eu estou fazendo, de que só o cristão e a cristã é que são verdadeiramente felizes. A terceira razão é a seguinte: a verdadeira alegria é a alegria cristã, porque ela é uma alegria sobrenatural. Ela é uma alegria sobrenatural. Voltando ao versículo 8 de 1 Pedro 1. Mesmo não o tendo visto, a Jesus, né? Vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. E agora eu quero sublinhar isso daqui: alegria indizível e gloriosa. Tem muita coisa que me deslumbra na nossa fé cristã. Eu confesso, eu sou apaixonado pela nossa fé.
Eu sou apaixonado pelo Evangelho. O Senhor me capturou aos 12 anos de idade, me fascinou com o Evangelho, e eu sou fascinado e apaixonado por ele. Agora, entre as muitas coisas que me impressionam no Evangelho, uma delas é a maneira pela qual a fé cristã é uma fé integral. O que significa isso? A fé cristã não deixa nada da nossa humanidade de fora. Ela envolve toda a nossa humanidade. Nós aprendemos que o ser humano é mente, coração, ou emoções e vontade, né? É isso que define o ser humano. A Nésio falou sobre isso pouco tempo atrás, numa ministração. Pois bem, deixa eu explicar isso para vocês, dizendo que a nossa fé não é apenas um conjunto de ensinos voltados para a nossa mente, ainda que a nossa fé tenha esse elemento. A nossa fé não é apenas um conjunto de mandamentos que nos são dados para orientar a nossa vontade, ainda que a fé cristã inclua também esse aspecto. A nossa fé não é apenas uma espécie de sessão semanal de descarrego emocional, embora o elemento emocional também esteja presente. A nossa fé não é particularmente apenas um ou outro dessas coisas, porque a nossa fé envolve a totalidade daquilo que nós somos. A ênfase que o Pedro dá aqui no texto, a esse fato de que a nossa fé não depende daquilo que a gente vê, poderia ser mal interpretada, e frequentemente ela é mal interpretada. Tem muita gente que gosta de afirmar que o importante para nós como cristãos é crermos independente daquilo que a gente sente. Vejam bem, gente, é verdade que as emoções não devem nos guiar. E que muitas vezes a gente precisa agir em fé, mas sem qualquer emoção. Isso faz parte da nossa vida cristã, né? Deixa eu usar como exemplo uma coisinha apenas, né? O tempo devocional, que eu imagino que vocês tenham também diariamente, né? Aquele tempo de leitura da Bíblia e de oração. Há momentos, há dias em que essa experiência é uma experiência de céu aberto. Mas há também aqueles dias que parece que é uma experiência de céu de bronze, né? Parece que Deus não está lá, parece que a ligação não está funcionando, né? E você não está sentindo absolutamente nada, e seu coração está frio. Isso acontece também. O que é que o cristão faz? Eu estou frio hoje, eu vou me afastar de Deus, eu não vou orar, Deus não está querendo falar comigo. Não, eu vou continuar. Eu me disciplino, eu vou continuar orando e lendo a Bíblia, ainda que me pareça que o céu esteja de bronze, porque eu garanto, isso é uma má ideia, é uma má impressão que nós temos. Deus não está fechado em relação a nós, são as nossas emoções que se confundem muitas vezes. Então, se as minhas emoções estão nubladas, não tem problema, eu vou perseverar, eu vou continuar, porque o sol vai romper essas nuvens, né? A luz de Deus vai romper essas nuvens aí do meu estado emocional ruim, do meu estado emocional negativo. Então é verdade que nós temos que prosseguir muitas vezes sem sentir, mas o sentimento também faz parte de nós, e portanto o Evangelho não o deixa de fora. Quando Pedro afirma que mesmo não vendo a Jesus, nós nos alegramos e exultamos com alegria indizível e gloriosa, ele está lembrando a gente de que os aspectos emocionais da nossa vida não ficam excluídos. A vida de fé, vejam bem, a vida de fé não é um deserto árido e sem emoções. A vida de fé comporta, sim, a vivência plena da alegria e de outras emoções humanas. Mas há uma diferença aqui que é muito importante. E é para essa diferença que eu quero trazer a sua atenção agora. Essa alegria que a gente experimenta como cristãos e cristãs, ela é muito bem qualificada pelo Pedro aqui no versículo 8. Ele diz que é uma alegria indizível e gloriosa. É uma alegria indizível, ou seja, uma alegria que não pode ser expressa em palavras, de tão grande que ela é. Não dá para expressar em palavras. E por que não dá para expressar em palavras? Porque não é uma alegria humana, é uma alegria mais do que humana, é uma alegria que brota da dimensão eterna, que brota de Deus. Gente, o paralelo bíblico para compreender isso está lá em Filipenses 4:7, onde Paulo escreve o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede, que vai além de todo o entendimento.
É essa paz que guarda nossos corações e nossas mentes. Uma paz que excede o entendimento, uma paz que não pode ser totalmente compreendida. Uma alegria que não pode ser totalmente expressa em palavras. Porque essa paz e essa alegria apontam para realidades eternas. Apontam para coisas que estão além de nós. A alegria humana é uma dádiva de Deus. É um presente de Deus. Mas a alegria humana está sempre vinculada a questões bem objetivas, é ou não é verdade? Eu estou alegre porque eu estou bem, porque tenho tudo de que preciso, tomei café da manhã, hoje dormi numa boa cama, tomei café da manhã, não é? Vim para cá dirigindo meu carro, o carro não deu problema, né? Eu me sinto amado, minha vida está ótima, então eu estou alegre, essa é a alegria humana. Diante das dificuldades da vida, gente, no entanto, há momentos em que a alegria humana desaparece, porque as razões dessa alegria desaparecem. Eu não estou tão bem, eu estou doente, eu perdi meu carro, a minha cama está péssima, o colchão me dá dor nas costas, e de repente eu não tenho mais nenhuma dessas razões humanas para ter alegria. Pois bem, é aí que a gente vê a diferença em relação a essa alegria que o Evangelho nos traz. A alegria que o Evangelho nos traz continua, porque as suas bases são outras. Suas bases estão em Deus e no seu amor, e não nas circunstâncias instáveis da nossa vida. Tudo neste mundo é instável, pois bem, a nossa alegria não está baseada nas coisas deste mundo. E mais, toda alegria humana pode, de uma forma ou de outra, ser dita, pode ser expressa em palavras. A alegria que vem de Deus excede toda a possibilidade de expressão e de compreensão. Nós apenas a sentimos, a percebemos e a vivemos. Vocês estão me acompanhando? Estão compreendendo isso? Eu quero concluir aplicando rapidamente esse ensino para nós. Em primeiríssimo lugar, gente, fica aqui o apelo, para que nós conheçamos melhor essa nossa herança. Para que nós reflitamos sobre isso, para que nós alimentemos a nossa mente, o nosso coração e consequentemente a nossa vontade com essa percepção que Pedro nos traz. Porque se nós fizermos isso, a nossa fé, ela não vai nos livrar dos problemas, mas ela vai nos armar para que a gente enfrente os problemas. Ela vai nos dar uma armadura capaz de nos proteger de todas as setas que possam ser lançadas contra nós por todo tipo de adversidade. Então, por favor, irmãos e irmãs, cresçam no conhecimento dessa fé, cresçam no conhecimento dessa herança, vão ler a Bíblia, vão estudar a Bíblia, como revelação de Deus, como palavra viva de Deus para nós. Deixem a Bíblia orientar a vida de vocês, deixem a Bíblia ser, como os reformadores diziam no século XVI, o padrão de fé e conduta de cada um de nós. Façam isso, tenham a coragem de fazer isso, num mundo que coloca tudo em dúvida, a começar por Deus e por sua palavra. Tenham a coragem de ser diferentes. Em segundo lugar, eu queria que vocês percebessem que o nosso mundo está desesperadamente necessitado de que nós, cristãos, evidenciemos essa alegria que a nossa fé nos dá. O mundo está desesperadamente necessitado disso. Vejam bem, a gente não pode culpar o mundo aqui significa as pessoas que vivem ainda sem Deus. A gente não pode culpar o mundo por não se interessar pelo Evangelho. Se o mundo olha para a gente e não vê em nós essa alegria, e não vê em nós esse diferencial de alegria. O mundo vai olhar para a gente e vai se sentir justificado ao pensar que nós somos seres humanos tão miseráveis, vazias e infelizes quanto eles, né? Com a diferença de que a gente fica se enganando semanalmente com alguma forma de religião. É assim que o mundo vai pensar se a nossa vida não expressa essa alegria eterna. Agora, gente, que diferença quando a gente vive essa alegria de Deus. Que diferença quando, diante das dificuldades da vida, diante dos piores sofrimentos, a gente evidencia como atitude básica essa alegria indizível e gloriosa. Que diferença! Trata-se daquela experiência que todos nós que temos ministério pastoral já vimos, já tivemos em alguma medida, né?
A gente vai visitar um enfermo em estado terminal, pensando, Silas fez isso inúmeras vezes já, né? Pensando que vai levar consolo até o enfermo. E aí a gente visita a pessoa doente e quem sai consolado da conversa é a gente. Porque a gente percebe que apesar de estarmos visitando um doente terminal, aquele doente tem uma fé firmada em Deus de tal maneira, e ele encara a vida sob o olhar de Deus de tal maneira, que o sofrimento não o abate. Então eu, pastor, é que sou edificado por ele, ao invés de edificá-lo. Gente do céu, diante de uma atitude dessas, vejam bem, aí sim o mundo para e diz assim, peraí, deve ter alguma coisa na fé dessas pessoas. Será que essa fé não é de fato a verdade? Se o mundo enxergar essa alegria em nós, o mundo vai se sentir atraído para conhecer a razão da nossa alegria. E então ele vai poder se abrir para conhecer Jesus, o Senhor, que reina na nossa vida e que nos traz essa alegria. Em último lugar, como aplicação, gente, chegou a hora de nós, cristãos e cristãs, voltarmos a prestar um testemunho corajoso da verdade da nossa fé. Chegou a hora. Pedro escreveu essa carta a pessoas que estavam sob perseguição, por causa da sua fé. E eu pergunto, quantos irmãos nossos no passado, e mesmo hoje, no presente, não tiveram e têm que sustentar o testemunho da sua fé, usando aqui as palavras de Hebreus capítulo 12, resistindo até o ponto de derramar o próprio sangue? Não é? Quantos irmãos e irmãs passaram e passam por isso? Me permitam terminar com um exemplo apenas, mas um exemplo pelo qual eu tenho muito carinho. No ano 155 da nossa era, as autoridades romanas da cidade de Esmirna, hoje fica na Turquia, na época era uma região chamada Ásia Menor, as autoridades romanas ordenaram a morte do velho Policarpo. Policarpo era pastor da igreja em Esmirna. A gente sabe muitas coisas interessantes sobre Policarpo. A gente sabe que quando Policarpo era ainda um menino pequeno, ele conheceu o apóstolo João. E ele ouviu o evangelho da boca do apóstolo João. Mais de 60 anos depois disso, mais de 60 ou 70 anos depois disso, Policarpo está diante da autoridade romana, está sendo perseguido porque é cristão, e o magistrado romano pediu a Policarpo com as seguintes palavras, ele foi até, entre aspas, gentil na maneira de colocar a coisa, ele disse para Policarpo, tenha misericórdia da sua velhice, e amaldiçoe a Cristo. Se você fizer isso, você vai ser solto. A resposta de Policarpo foi, eu sirvo a Jesus há 86 anos, e ele nunca me fez qualquer mal. Como eu poderia maldizer ao meu rei que me salvou? Com essas palavras, Policarpo foi condenado à morte e foi queimado vivo. Irmãos, alguém que diante da visão da fogueira e da possibilidade de ser queimado vivo, responde desse jeito, é alguém que tem a sua alegria não nas coisas humanas e passageiras, é alguém que tem a sua alegria naquilo que é eterno e que dura para sempre. Essa é a nossa fé. Não se trata de algo que a gente faça pelas nossas próprias forças, trata-se dessa herança maravilhosa que nós recebemos de Deus. Então, queridos e queridas, que a nossa oração hoje possa ser essa, Pai, diante das dificuldades da vida, que a gente viva essa alegria indizível e gloriosa, que a gente viva essa alegria que não depende das circunstâncias, porque é uma alegria que vem do Senhor, amém? Fiquem em pé comigo, vamos orar e encerrar esse culto com essa oração agora. Pai querido, nós terminamos esse momento de adoração ao Senhor, confirmando a nossa fé no Senhor e na Tua bondade. Sabemos que o Senhor cuida de nós, e sabemos que esse cuidado se estende a todas as áreas e circunstâncias da nossa vida. Então, Pai, pelo poder do Teu Espírito, trabalha dentro de nós a partir da Tua palavra, e constrói em nós esse conhecimento da herança que nós temos no Senhor. Eu não vou pedir que o Senhor nos dê essa fé, porque eu sei que o Senhor já a deu a nós,
Mas eu vou pedir que o Senhor nos ajude a pegar essa fé que está dentro de nós, talvez escondida em algum baú, em algum cômodo do nosso interior. Ajuda-nos a tirar essa fé lá de dentro e a poli-la, para que ela brilhe novamente e seja um candelabro colocado na principal sala da nossa casa, no principal lugar da nossa vida. Ajuda-nos, Pai, a viver essa fé que é capaz de nos dar uma alegria maior do que qualquer alegria humana. Nós confiamos no Senhor e dependemos do Senhor para isso, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus.